Então, prosseguindo, tivemos aqui um pequeno problema técnico, já foi contornado. Então, vamos prosseguir na leitura como eu estava falando ainda há pouco, né? Vai ficar interrompido em duas partes a aula por conta desse problema, mas não perdemos o raciocínio. Então, nós paramos ali naquela explicação sobre a necessidade da organização de estados nacionais para atender a interesses da burguesia. Vou subir aqui o texto e vamos para o próximo parágrafo. Você deve estar se perguntando: o que era preciso para que houvesse uma centralização de poder e quais seriam as características dos estados modernos? Vamos falar sobre isso agora. De extrema importância para o estabelecimento de Estado moderno centralizado é a definição do território. Cada Estado precisa definir suas fronteiras políticas e estabelecer os limites territoriais de cada governo nacional. Vale lembrar que esses estados precisam ter características que fazem com que as pessoas possam se reconhecer como pertencente àquele estado. Um dos principais fatores que proporciona esse reconhecimento e define a identidade do país é o idioma, ou seja, a língua falada. Outro fator é a elevação do rei à categoria de soberano, ou seja, este deixava de ter apenas poder simbólico para se transformar em um governante com poderes de fato. Para isso, o rei deveria arregimentar um exército permanente que lhe garantisse a estabilidade de seu poder e a execução de suas decisões. Com a formação dos Estados Nacionais, o poder alcançado pela figura do rei em cada estado ganhou enormes proporções. O fortalecimento do poder dos monarcas se deu por vários motivos, entre eles o crescimento do comércio, com o o crescimento do comércio com o consequente aumento de recursos das monarquias, alcançados através da cobrança de impostos. Outro fator de grande importância foi a crise da Igreja Católica, a partir das reformas religiosas, que resultou no enfraquecimento do poder do Papa e da Igreja, de maneira geral. Dessa forma ou dessa maneira, as monarquias foram cada vez mais fortalecidas, sendo chamadas de monarquias absolutas. O regime estabelecido pelos reis absolutos modernos ficou conhecido como absolutismo. Então aí está a explicação, mais uma vez, do nome absolutismo, conforme já havia comentado ainda há pouco, né, na gravação. Continuando, como o próprio nome já indica, em uma monarquia absoluta, o monarca, ou seja, o rei, detém poderes absolutos. Isso quer dizer que todo o poder está concentrado em suas mãos. Diferente da época feudal, quando o poder era fragmentado nos feudos dos nobres feudais. No absolutismo, o monarca assumia as funções de executar as leis, comandar o exército, arrecadar os impostos, aplicar a justiça, enfim, era o todo-poderoso. Mas o poder do rei podia ir além. Em alguns países, como França e Inglaterra, por exemplo, ele era legitimado por um discurso religioso que assumia que os reis seriam escolhidos pelo próprio Deus para governar. A teoria do direito divino dos reis dava ainda mais poderes ao monarca absoluto, uma vez que ninguém ousaria contestar a vontade divina. Cabe ressaltar aqui que, apesar do fortalecimento da figura real, a Igreja continua tendo grande poder e influência nos assuntos políticos. Aí aqui vem uma ilustração de Luís XIV, onde ele fala que ele é o Estado, ele é o poder, ele é o país, ele é a política. É a centralização mais do que nunca evidenciada do absolutismo, onde todo o poder gira em torno ou concentra-se na figura do rei, do monarca. E aí vocês veem, né, gente, conforme foi lido ali ainda há pouco, que para que esse absolutismo se tornasse viável, foi de extrema importância que o poder exagerado da Igreja Católica fosse rompido, fosse reduzido.
o que já aconteceu de forma mais ou menos natural quando ocorre a Reforma Protestante e quando essa disputa da hegemonia religiosa começa a fragmentar ou reduzir a força da Igreja Católica na Europa, e isso também vai favorecer então a ocorrência do absolutismo monárquico. Você pode estar se perguntando, mas por que a Igreja Católica prejudicava o fortalecimento do Estado Nacional? Pois, vamos lembrar que durante a Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela possuía todo o poder. Então, conforme explicado, a Igreja Católica, ela durante toda a Idade Média, ela tinha muito poder. A Igreja Católica durante a Idade Média, ela interferia nos assuntos políticos internos de cada reino. Os reis tinham que obedecer, os reinos feudais, no caso, né? Os líderes políticos, a sociedade como um todo, tinha que se submeter ao poder da Igreja Católica. Quem tinha o poder sobre condenação ou absolvição de uma pessoa, condenar à morte ou permitir a vida, tudo isso era a Igreja Católica. Mas com a disputa do poder político religioso, com a quebra da hegemonia religiosa da Igreja Católica pela Reforma Protestante, abre-se precedente, abre-se condições para que se crie então esse novo modelo político chamado absolutismo monárquico, que é o assunto da aula. Prosseguindo aí na leitura. A imagem acima, por exemplo, representa o rei Luís XIV, monarca francês, que governou o país entre 1643 e 1715. A frase atribuída a ele sintetiza o poder dos reis absolutistas, que personificavam o Estado em sua própria imagem. Nas monarquias absolutas, a pessoa do rei e o Estado se confundem. O governo é Luís XIV. Perdão, o governo de Luís XIV é considerado o auge do absolutismo na França. É preciso esclarecer que os estados modernos e o absolutismo não se desenvolveram da mesma maneira na Europa inteira. Cada país teve sua peculiaridade, uns antes, outros depois, e por motivos diferentes. Portugal e Espanha, por exemplo, foram os primeiros países a se constituírem estados centralizados, em 1385 e em 1492, respectivamente. Só para frisar, gente, inclusive, fazendo outra parêntese, exatamente pelo fato de Portugal ter sido uma das primeiras nações da Europa a se organizar como império, como Estado absolutista monárquico, é que foi também por essa razão que, como ocorreu primeiro a organização política, Portugal foi o pioneiro na expansão marítima e comercial europeia. Quer dizer, uma coisa está relacionada à outra. É exatamente essa centralização política, essa centralização financeira, essa organização nacional do Império Português fez com que Portugal se tornasse o primeiro na corrida da expansão marítima. Continuando aí então. Em ambos os casos, estão relacionados com as guerras de reconquista pelos cristãos de territórios dominados por muçulmanos. Para reaver os territórios, era preciso centralizar o Estado, para fortalecê-lo e organizar um exército forte. Nos séculos seguintes, França e Inglaterra promoveram a centralização do Estado. No caso da França, a formação da monarquia absoluta também estava relacionada com uma guerra, a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453, que já comentamos aqui. Durante essa guerra contra a Inglaterra, o sentimento nacional francês cresceu e os sucessivos monarcas se fortaleceram. Vou subir um pouquinho o texto. Na Inglaterra, o processo se deu no século XVI, com o fortalecimento do rei Henrique VII, que em seu governo enfraqueceu o parlamento, que desde o século XII limitava o poder do rei. Subindo mais o texto, seu filho, o sucessor Henrique VIII, consolida a monarquia absoluta na Inglaterra ao romper com a Igreja Católica e fundar a Igreja Anglicana sob o seu controle. Então o rei Henrique VIII, inclusive, ele deu origem nesse bojo, nesse processo de, aproveitando a onda das reformas religiosas, da formação
da Igreja Evangélica, né, da Reforma Protestante, o rei Henrique VIII aproveita esse processo, separa politicamente a região da Inglaterra do controle exagerado da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele cria uma nova igreja inspirada por esse ideal protestante e ele, o monarca da Inglaterra, passa a ser não apenas o líder político da nação, como o líder religioso da igreja oficial da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana. Continuando aí. Vimos que os monarcas absolutos concentravam todos os poderes em suas mãos e interferiam em diversos aspectos da sociedade, incluindo a economia. A intervenção do Estado na economia foi uma das características mais marcantes do Estado moderno. E prestem bem atenção, gente, no outro comentário que eu vou fazer. No passado, na formação dos Estados nacionais, a interferência da administração pública, dos reinos, do governo sobre a economia era necessária, desejada e importante. Agora nós estamos vivendo uma fase em que se prega exatamente o contrário. Estamos vivendo o período do neoliberalismo, onde se prega que o Estado não deve interferir na economia, que quem deve conduzir o processo da economia de cada país é a classe burguesa. Veja, essa mesma classe burguesa que, quando lhe era conveniente, pregou, defendeu que deveria ocorrer uma centralização política na mão de um poder político único, né? Ou no caso a figura do rei ou monarca, para poder tirar vantagem da situação, ter a sua prosperidade econômica garantida. Agora, na época que nós estamos vivendo ainda o neoliberalismo, principalmente no Brasil. O que se defende é a não interferência do Estado, do governo, portanto, nas atividades econômicas, pregando que, para isso, o Estado deve se retirar das atividades econômicas, deixando que apenas a classe empresarial cuide das atividades econômicas. Exemplo, por que o Brasil tem que ter, o governo brasileiro tem que ter bancos, como Caixa Econômica e Banco do Brasil? Por que o governo brasileiro tem que ter uma petrolífera como a Petrobras e assim por diante? Por que tem que ter uma Eletrobras no ramo de energia elétrica? Então eles passam a defender que tudo isso tem que ser vendido a preço de banana para que, logicamente, essa classe burguesa possa comprar empresas super lucrativas, totalmente prontas e passem a ser administradas pela iniciativa privada, jogando o lucro não mais na mão do governo, dos estados, e sim na mão da classe empresarial burguesa. Quem ganha com isso? Apenas a burguesia. Então nós temos que ter assim um olhar bem atento de que, se por um lado a burguesia favoreceu a formação desse modelo político que nós vivemos hoje, o chamado sistema democrático, que nos garante muitas vantagens, por outro lado, tem a parte ruim, a parte podre dessa história, que corresponde a um desejo desenfreado, parece que quase que incontrolável, da burguesia, das classes burguesas, de sempre estarem dando as cartas do jogo, de sempre tirarem vantagem e saírem como as grandes lucradoras desse processo, deixando a sociedade civil comum, deixando as classes não burguesas, a classe não burguesa, ou seja, as pessoas mais humildes, sempre como aqueles que ficariam apenas com a parte residual desse lucro, ou seja, as migalhas, que são os salários baixos pagos pela classe burguesa. Mas seguindo aqui então a leitura, né? Nós paramos em estados modernos. Continuando ali. A política econômica implementada pelos monarcas absolutos foi denominada mercantilismo. De acordo com a política mercantilista, os governos buscam alcançar desenvolvimento através do acúmulo de riquezas, e quanto maior a quantidade de riquezas, maior seria o prestígio e poder. As principais características do mercantilismo são metalismo, que está associado ao acúmulo de metais preciosos, especialmente ouro e prata. Isso foi o que aconteceu principalmente aqui no Brasil, né, nos primeiros anos de colonização, onde o que mais o Estado português desejava era essa implementação dessa prática do metalismo. O que mais o Império de Portugal queria encontrar no Brasil
em todas as regiões que eles conquistavam, né, além do Brasil, os territórios coloniais, eram metais preciosos. Queriam achar de cara ouro, prata, bronze, pedras preciosas, mas que no caso brasileiro demorou bastante. Então eles tiveram que utilizar outros recursos para desenvolver o território, para manter o seu domínio sobre o Brasil. Mas o Portugal praticou isso aí, essa questão do metalismo. Continuando o segundo momento ali, protecionismo alfandegário. Com o intuito de incentivar a indústria nacional, o governo taxava com altos impostos os produtos vindos do exterior. Até hoje isso é colocado em prática pelas nações, gente. Quando um país deseja proteger a sua indústria ou alguma atividade econômica do seu próprio país, pratica-se, portanto, um protecionismo alfandegário. Um dos países que mais prega a descentralização política na atualidade, que mais prega a não intervenção do Estado sobre a economia, é os Estados Unidos da América. No entanto, ele é um Estado extremamente protecionista. Basta pegar como exemplo que nos últimos anos, o governo dos Estados Unidos vem implementando uma sobretaxa alfandegária, ou seja, colocando uma carga de impostos muito maior sobre tecnologia e produtos vindos da China aos Estados Unidos, para tornar os produtos produzidos no próprio Estados Unidos mais baratos artificialmente do que os da China, quando na verdade os da China são claramente mais baratos e com qualidade equivalente. Da mesma forma, em relação ao suco de laranja produzido por empresas brasileiras, tanto aqui no Brasil, exportados para os Estados Unidos, e chegavam lá, o suco de laranja do Brasil chegava infinitamente mais barato do que o próprio suco de laranja produzido pelos citricultores dos Estados Unidos. E o que o governo americano fez, portanto, colocou uma sobretaxa alfandegária, impostos, portanto, sobre o suco de laranja produzido no Brasil e exportado para lá, para que o suco de laranja norte-americano ficasse proporcionalmente mais barato. Mas a realidade é que, se não tivesse tal carga tributária sobre o produto brasileiro, o nosso produto, ou seja, o nosso suco de laranja, sairia muito mais barato do que o norte-americano. Então, esse protecionismo alfandegário foi implementado lá, na formação dos Estados Nacionais, e vocês vejam que, mesmo estando agora, tantos anos após a formação dos Estados Nacionais, estando vivendo essa fase da idade contemporânea, ainda assim, essa é uma prática constante entre as nações. Outro exemplo que segue, balança comercial favorável. A ideia era exportar mais produtos do que importar, para garantir a permanência da maior quantidade de moeda possível dentro do país. Bom, de certa forma isso ainda é colocado em prática também, né? Fala-se muito em balança comercial no Brasil e no mundo. Significa dizer o seguinte: se o nosso país está importando mais do que exportando, a nossa balança comercial está desfavorável. Portanto, nós estamos gastando mais dinheiro para comprar produtos vindos de fora e estamos arrecadando de outros países que compram os nossos produtos menos dinheiro. E aí a nossa balança fica desfavorável. Estamos gastando mais comprando e vendendo menos. Então tem menos dinheiro, teoricamente, no caixa interno do país. O ideal é que haja um equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Termos, pelo menos, uma igualdade de balança comercial. Se vendemos X, temos que importar na mesma proporção X e não ficarmos no desequilíbrio dessa balança para que haja mais dinheiro em caixa. E é exatamente isso que define esse é um dos fatores, não apenas único, mas é um dos fatores que estabelece, que define regras financeiras, que vai definir se a moeda de um país está mais ou menos lucrativa, que vai garantir o lastro, né, da moeda, vai tornar a moeda mais valorizada ou menos valorizada, que vai permitir o controle do processo inflacionário. Então, esse é apenas um dos itens, não é o único, mas interfere na questão dos índices econômicos de uma nação. Continuando aí, pacto colonial, isso é específico daquela época. As colônias europeias nas Américas só podiam comercializar com sua metrópole, como é o caso de Portugal, que controlava o comércio dos produtos oriundos do Brasil em sua colônia. Bom, o pacto colonial ele acabou, né? Hoje em dia não é colocado em prática, porque na verdade
A maior parte das regiões coloniais tornaram-se nações independentes, com algumas exceções. Aqui mesmo na América do Sul nós temos a Guiana Francesa. Como já diz o nome, é um território colonial, é uma extensão territorial que pertence à França fora do continente europeu. Então, é quase uma colônia, como era no passado. Só mudou o modelo político, né? Afinal, a França não é mais uma monarquia, é uma democracia, mas o processo ainda é quase colonial. Ou seja, temos então territórios que ainda permanecem como resquícios daquela época do período colonial. Porém, o pacto colonial, ou seja, aquela regra que obriga cada região colonial, ou antigas regiões coloniais, a continuarem comercializando, vendendo exclusivamente através da nação que domina o território, isso desapareceu, não é mais colocado em prática. Por exemplo, a própria Guiana Francesa, como eu citei, ela pode produzir seus produtos, exportar para a própria França, né, uma vez que é a continuação do território francês, mas também pode exportar para qualquer outra nação vizinha. Não há mais aquela proibição estatal do comércio, do livre comércio desse território com outras nações. Entretanto, existem alguns retrocessos, mesmo na época que nós estamos vivendo. Por volta de 2000, entre os anos de 2000, 2004, mais ou menos, 2002, 2004, não me recordo exatamente, o Brasil quase fechou um acordo comercial chamado ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Esse acordo comercial seria celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos. Se você fosse analisar, pegar esse documento da ALCA, quiser pesquisar na internet, deve estar disponível ainda. Se você for analisar item por item do acordo comercial que estava para ser assinado pelo Brasil naquela ocasião, na prática o Brasil se tornava uma colônia disfarçada dos Estados Unidos. É bem verdade que já somos praticamente uma colônia americana, mas naquela época, com a assinatura da ALCA, o Brasil estaria aderindo a um projeto econômico determinado pelos americanos, ao modelo econômico, e que nós íamos produzir basicamente insumos, produtos de baixo valor agregado, chamado matérias-primas, insumos, alimentos, e aqueles produtos com maior valor agregado, industrializados, tecnológicos, viriam dos Estados Unidos para cá. A nossa economia ficaria proibida de produzir determinados produtos, principalmente os mais tecnológicos, para não concorrer com a indústria americana, e os americanos iriam fornecer ao Brasil toda essa tecnologia e, em contrapartida, eles iriam abrir mão de produzir alguns insumos básicos como alimentos. Mas não todos os alimentos. Iriam se reservar a continuar produzindo boa parte dos que já produzem. Então, no final da operação, se você fosse analisar esse acordo, né, a ALCA, ela era muito desfavorável ao Brasil. Seria a consolidação, a concretização muito prática de um modelo muito parecido com o Pacto Colonial. Graças a Deus, houve uma transição política, saiu Fernando Henrique Cardoso, entrou o presidente Lula, e esse acordo acabou não indo adiante. O novo governo que assumiu, na época o presidente Lula, viu que esse acordo da ALCA era extremamente desfavorável ao Brasil, estaria praticamente trazendo de volta um pacto colonial extremamente ultrapassado, e o governo brasileiro se negou a assinar esse acordo da ALCA, e isso não foi adiante. Infelizmente, agora no ano de 2020, ou desde o ano de 2018 e 2019, o Brasil veio novamente reforçando de forma absurdamente submissa às pressões americanas, e estamos praticamente voltando a esse modelo do pacto colonial. O Brasil veio com o novo presidente, o Bolsonaro, veio assinando acordos com os Estados Unidos em que não oferece contrapartida nenhuma. Os americanos não oferecem contrapartida nenhuma. Só para vocês terem uma ideia, como esse pacto colonial está de volta com o nome disfarçado, o presidente atual do Brasil assinou, logo que tomou o poder nas mãos, ele assinou um acordo em que não exige dos norte-americanos visto
para entrar no Brasil para fazer turismo ou para viajar. Então, os norte-americanos podem vir para o Brasil a hora que bem entenderem, sem precisar pedir autorização à embaixada brasileira. É uma coisa assim totalmente absurda. Entretanto, qualquer brasileiro que queira ir viajar para Disney, a passeio, a turismo ou até a negócios para os Estados Unidos, passa por uma desgastante burocracia nos consulados dos Estados Unidos no Brasil e a maioria das vezes é rejeitado. Eles fazem muitas restrições, ainda mais agora por conta da pandemia do coronavírus, em que o Brasil já está praticamente quase ultrapassando os Estados Unidos e quase assumindo a liderança mundial de casos de coronavírus, porque o Brasil não está fazendo basicamente nada para combater essa pandemia. Pelo contrário, está tomando decisões totalmente equivocadas, liberando atividades comerciais sem restrições praticamente. Então, o que estamos assistindo agora é o quê? O governo americano está dificultando ainda mais o ingresso de brasileiros sob a desculpa de estarmos vivendo um descontrole, aliás, exagerado sobre a pandemia, né? Dos casos de pandemia no Brasil, dos casos de coronavírus no Brasil. Então, os Estados Unidos está dificultando ainda mais o ingresso de brasileiros lá no território americano. Entretanto, se qualquer norte-americano quiser visitar o Brasil, sem dificuldade, isso é liberado. Então, é a prova de que nós estamos novamente voltando a esse padrão de pacto colonial, onde o Brasil, não mais controlado por Portugal, passa a se sujeitar a regras extremamente desvantajosas e absurdas a um império, uma nova metrópole, que nesse caso está configurada nos Estados Unidos da América. E com isso, gente, a gente encerra a nossa aula. Aí vem um último exemplo, né, uma ilustração que mostra como era o pacto colonial, né? E tem aí um desenho, um gráfico do mapa do Brasil. Vocês podem reparar que está com um bico de galinha, com uma crista de galinha e colocando abaixo da gaiola um ovo, como se fosse um ovo de ouro, né? E um monarca, representando o poder político de Portugal, dormindo, descansando, tranquilo no seu trono, no alto de seu poder, com uma corrente presa ao pé, e essa corrente prendendo a gaiola, onde estaria a galinha chamada Brasil, que seria a galinha que põe ovos de ouro, simbolizando então que o pacto colonial favorecia apenas a monarquia, o governo de Portugal, e do Brasil era retirado exaustivamente todos os recursos, principalmente os metais preciosos, quando mais adiante são encontrados, e quem ficava realmente com esse lucro no processo do pacto colonial era a monarquia de Portugal. Então, reforçando, para concluir, né, vivemos hoje ainda um pacto colonial. O Brasil conseguiu se livrar do pacto colonial com Portugal, principalmente quando a família real, fugindo da guerra napoleônica, veio para o Brasil, transformou o Império do Brasil em sede do Império de Portugal. E aí o Brasil é promovido, né, a sede do governo de Portugal. A partir dali o Brasil quebra o pacto colonial por toda essa conjuntura e o Brasil começa a prosperar. Tivemos vários momentos de prosperidade econômica, política, social. Mas, infelizmente, no tempo atual, na conjuntura atual, estamos revivendo essa fase do pacto colonial, figurada no controle exagerado e num abuso de político cometido pelos Estados Unidos da América, onde o Brasil escancara as suas portas para os Estados Unidos sem exigir deles nenhum tipo de contrapartida ou quase nenhuma contrapartida, e é o que infelizmente estamos vivendo hoje. O Brasil hoje está novamente vivendo o pacto colonial, ok? Por hora é isso, eu vou encerrar a aula, porque senão a gente fica aqui estendendo, né? Vou pedir para que vocês façam a atividade que vem apresentada logo embaixo, atividade 3, e todas as atividades da apostila de cada aula, e a gente vai retornar então numa próxima aula. Lembrando, para quem ainda não percebeu as informações lá na plataforma e nos grupos do WhatsApp, que a próxima semana nós não faremos postagens de aula. Na próxima semana nós vamos estar colocando
apenas um tempo disponível para vocês fazerem as revisões. Então, a semana que vem toda será dedicada para que vocês tenham tempo livre de assistirem todas as aulas gravadas, de fazerem todas as atividades, não só da minha disciplina, como de todos os professores do colégio, e para poderem botar em dia, então, tudo que está atrasado em termos de conteúdos. Nós vamos ficar online, nós professores, tirando dúvidas que vocês venham a ter, mas não vamos fazer postagens. A única postagem que eu, professor Paulo, deverei fazer na semana que vem será colocar alguns formulários que vão permitir vocês visualizarem quantas aulas minhas vocês conseguiram fazer e quantas vocês ainda não fizeram, só para poder ajudar nesse processo de organização, ok? Eu agradeço a atenção então de todos até agora e qualquer dúvida estou à disposição e até uma próxima oportunidade.